Olá pessoal, estamos com mais um episódio do programa Pense Digital e hoje com a pauta LGPD. E a honra de receber um especialista em tecnologia da informação e também LGPD, segurança da informação, Edson Fontes. Edson, seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar desse evento e de contribuir aí nessa sua programação tão rica que você está doando, né, para a comunidade aí. E a gente, dentro do possível aí, também vou contribuir no conhecimento e na experiência que a gente tem tido com a LGPD, não só na teoria, mas na implementação das organizações, porque uma das coisas importantes é o como implantar e também algumas outras características que eu sei que você vai colocar aí para a gente debater. E a todos que Seja estão nos bem-vindo. assistindo, né, prazer aí estar com vocês virtualmente. Desculpa. Edson, sobre a LGPD, você teve uma jornada aí, né, para a construção da lei LGPD, você pode contar um pouquinho para a gente? Olha, eu tenho acompanhado, né, a LGPD, eu estava até comentando, né, principalmente acompanhei bastante junto da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, né, que foi a época quando teve a questão do GDPR na Europa, em 2016, e logo depois a LGPD foi em 2018. A LGPD ela é inspirada na lei, né, europeia de proteção de dados, mas é importante que a gente diga que ela é inspirada. A gente pode dizer que ela é um pouco mais simples do que a GDPR. A GDPR tem algumas questões que são mais rígidas, né? Mas eu entendo que a LGPD é uma boa lei para a proteção de dados pessoais, uma coisa que o Brasil não tinha, né? Que é uma coisa importante não só para a gente como cidadão, né, mas como para as empresas, porque precisa ter uma seriedade, precisava ter uma lei que detalhasse exatamente como as empresas devem se comportar na hora que trata de dados pessoais, e também para o Estado brasileiro, né? A gente está vendo agora, em 2022, aí, né, o pessoal já tendo feito ações para que o Brasil assine determinados tratados internacionais, e um dos requisitos para se assinar esses tratados internacionais era que o Brasil tivesse uma lei de proteção de dados. Então, essa lei foi promulgada em 2018, com 2 anos para que ela começasse, digamos assim, a valer, né? Então, 2020 ela começou a valer, e a questão das multas pela autoridade nacional foi dado ainda mais um ano. Então, em 2021, em agosto de 2021, a autoridade nacional tem agora o poder de aplicar multas. Mas lembrando que mesmo nesse período de 2020, né, 2021, quando ela já começou a valer efetivamente, as pessoas, as empresas, quem se sentisse prejudicado, poderiam se dirigir ao judiciário e fazer alguma reclamação. A questão de 2021 foi só a questão de multas da autoridade nacional. Eu acho que esse é o resumo aí para quem não acompanhou aí essa história, que foi uma bela história, mas hoje a gente tem uma lei valendo, né? A autoridade nacional funcionando, talvez ainda não com aquele ritmo que a gente gostaria, mas também ela foi, né, começou há pouco tempo, e a gente sabe que está no início, mas a gente já tem uma estrutura que a gente, alguns anos atrás, no Brasil, não tinha. Edson, considerando, agora falando de perícia, né? A cadeia de custódia, né, que é uma coisa que a gente está sempre falando que é difícil mantê-la, né? Isso. Considerando a volatilidade dos dados informáticos, como é que você vê a anonimização de dados, né? Uma base de dados empresarial, e a questão de a gente fazer a coleta de dados, identificar dados hoje, como é que você vê hoje? Você citou várias coisas bastante importantes, e a gente tem que tratar assim, cada uma de uma forma separada, mas elas estão ligadas, né? Porque a lei ela traz vários princípios, vários conceitos, né? Às vezes a lei não dá detalhes, mas ela dá princípios, ela dá definições aí.
né? E aí, um passo antes do que você falou com relação, né, à questão da perícia, né, de forense, essa questão toda, independente da lei, eu sempre coloquei, né, alguns anos atrás apresentei até um trabalho no evento do Mackenzie, colocando o seguinte: segurança da informação como base ou como facilitador da questão forense. Né? Por quê? Porque na medida que você tem regras de segurança, né? Eu vou dar um exemplo simples, né? Na hora, por exemplo, que a gente tem definido que os logs, né, as transações devem ser registradas, né? Nós devemos facilitar a rastreabilidade do que aconteceu. Né? Na hora que a gente precisar de uma questão forense, seja por uma demanda da justiça, ou seja por uma investigação interna, né? Na hora que a gente tem isso, facilita. Né? É hoje que a gente sabe que a forense é bem sofisticada, né? Tem aquela coisa, mesmo que você não gravou nada, ela vai lá e consegue, mas a gente precisa também facilitar e prevenir para necessidades empresariais. Né, seja uma necessidade interna ou seja uma necessidade para contestar para a justiça, né, por exemplo, o judiciário coloca a empresa em alguns questionamentos, a gente tem essa facilidade. Então, a segurança da informação, ela facilita, né, essa questão da forense. A lei, a LGPD, ela traz algumas coisas que, digamos assim, exige essa existência de evidências. Então, um dos capítulos lá da lei, ela fala que, olha, as ações em cima dos dados pessoais, veja só que a lei ela está falando apenas com relação a dados pessoais. Eu sempre digo, a organização ela possui um conjunto enorme de dados, dados pessoais é um subconjunto desse tipo de dados. Né? Por exemplo, um dado financeiro, né, não é um dado pessoal, mas ele é tão crítico para a empresa, talvez até como um dado pessoal, porque se um determinado dado financeiro vazar para o concorrente ou para alguma coisa desse tipo, a empresa vai ter prejuízo, seja de mercado, seja financeiro, essa questão toda. Mas a lei fala especificamente de dados pessoais, então ela diz, olha, as ações que, o tratamento, né, o que ocorre de tratamento, esse termo tratamento LGPD, significa leitura, escritura, transmissão, gravação, armazenamento, tudo aquilo que às vezes a gente dizia assim com relação à informação, a lei foi muito sábia, no meu entendimento, e ela chama de tratamento, né? Então ela diz, olha, todo tratamento com os dados pessoais devem ser registrados, devem gerar evidências. Né? Então, isso para quê? Né? Para que qualquer contestação sobre o que foi feito com aqueles dados pessoais seja fácil fazer uma perícia, por exemplo. Né? Então, nesse aspecto, né, a LGPD, ela ajuda a questão da perícia, da forense, tá? Porque a lei, pelo menos, ela já encaminha esse controle. Como também a lei, ela exige uma guarda de tempo definida. Né? Antes da lei, muitas empresas, até porque o barateamento do armazenamento da informação, hoje está muito mais barato, se você comparar com 10 anos atrás, é infinitamente mais barato. Né? Então, as empresas, o que é que faziam? Eu tenho os dados aqui de uma compra e eu guardo eternamente. Nos meus trabalhos que eu tenho feito, né, de implementação da LGPD, essa questão de guardar, quanto tempo a gente está guardando esses dados pessoais aqui? A maioria das empresas, olha, exceto a questão quando é questão de dado pessoal de RH, de recursos humanos, porque a gente tem uma legislação que diz isso, a maioria das empresas guarda eternamente. E a lei diz, olha, a gente só deve guardar, a organização só deve guardar durante o tempo que seja necessário para aquela função que vai ser feita com aquele dado pessoal. Então, também, isso eu entendo que, né, facilita a questão forense, olha, que define alguns tempos que aquela informação deve ficar na organização. Tá? Então, isso é um ponto que você colocou. Outro ponto, caso eu não esteja enganado, que a pergunta foi longa, a questão da anonimização. Cuidado, né? Coisa que todo mundo tem falado. Né? Anonimização. Primeiro que as pessoas fazem uma confusão muito grande entre anonimização e criptografia, dados criptografados. Né? Dados criptografados são aqueles dados que eles são processados por um algoritmo matemático,
né? Vamos acreditar que hoje a gente tem bons algoritmos, tá? Pensando no mundo comercial, não vamos pensar em invasão, né, de Estado, mas no mundo comercial a gente tem bons algoritmos que são matematicamente, eles misturam, digamos assim, aquele texto original, né? E eles ficam numa forma que, se alguém acessar esses dados, ele não consegue interpretar. Eles só podem ser interpretados através de uma chave que varia de tamanho. Quanto maior essa chave, mais forte é esse algoritmo. Porém, mais tempo leva para criptografar e descriptografar. Tá? Então, isso é criptografia. A anonimização é quando a gente retira daquele dado a ligação com a identificação do titular de dado, né? Titular de dado é o termo que a lei chama para nós, as pessoas naturais. Então, o exemplo mais simples que acho que para as pessoas entenderem é o seguinte: muitas vezes a organização tem dados estatísticos, né, de compra. Vamos dizer, uma organização de e-commerce ou mesmo comércio convencional, né, que tem lá, olha, Edson comprou isso tal dia, essa coisa toda. De repente, aquele dado histórico, eles não querem mais saber, a organização não quer mais saber exatamente que foi Edson, que foi Maria. Ele quer saber o seguinte: olha, é uma pessoa adulta, masculino, comprou aqui durante o período de Natal, não, tá certo? Então não interessa mais a pessoa, ele quer saber muito o comportamento da massa. Olha, né, por que é que eles sabem que, né, o Dia das Mães é o maior dia, né? Porque tem histórico, ele não precisa saber quem é, eles estão interessados nisso. Então, se eles tiverem uma massa com os dados, né, pessoais, ele de repente ele não pode nem guardar aquilo porque já passou um certo tempo, tá? Então, o que é que pode se fazer? Retira a identificação das pessoas e fica apenas com os dados históricos. Então, olha, uma pessoa adulta comprou aqui tal período, tá certo? Então, você não tem identificação da pessoa, não tem cartão de crédito, não tem qualquer dado que possa identificar. E o que a lei diz é o seguinte: um dado pessoal anonimizado, ele não é mais dado pessoal, tá? Então, ele está fora da lei. E quando você anonimiza um dado, então ele fica fora da lei. Então, é importante que as empresas avaliem os dados que têm, né? Porque hoje, com a LGPD, a organização que possui um dado pessoal, né, ele está ali com a pedra quente. Né? Se ele realmente precisa daquele dado para fazer uma transação, para fazer uma finalidade de negócio, tudo bem. A lei, ela organiza a organização, né? Ela estrutura o uso do dado pessoal. Por exemplo, quando uma organização utiliza um dado pessoal, ela tem que ter uma finalidade específica e ela deve coletar os dados apenas para aquela finalidade específica. Né? Então, se a gente está dando um dado lá no shopping para fazer um sorteio lá de Natal, né, de aquelas promoções, tá? Tudo bem, ele vai coletar nosso nome, eventualmente e-mail, né? Antigamente coletava endereço, hoje em dia e-mail e celular, teoricamente ele nem precisa saber, ele pode até saber a cidade, só para saber quantas pessoas estão aqui de São Paulo, quantas pessoas são do interior, né? Mas, por exemplo, ele não precisa saber naquela coleta de dados ali do shopping quantas pessoas você tem na sua família. Peraí, para sorteio, eu não preciso disso. Para sorteio, você precisa meu nome, eventualmente meu CPF, né? Porque depois vai ser uma entrega de um prêmio, alguma para receita, tem que ter toda essa questão, né? Meu contato, tá certo? E só. Né? Então a lei organiza isso aí. Tá? Então você tem que ter essa finalidade e cada uso de dado, né, você tem que estar respaldado pela lei no que ela chama da hipótese de tratamento. A hipótese de tratamento ou base legal é o seguinte: olha, na hora que eu faço isso com o shopping, eu tenho uma espécie de contrato ou tenho um consentimento. Né? E aí depende, mas, por exemplo, olha, você consente participar desse sorteio aqui, então eu tenho um consentimento, consentimento é uma hipótese de tratamento. Outra questão pode ser um contrato. Na hora que você tem, vamos dizer, sua empresa tem um contrato com outra empresa, né? Por exemplo, uma prestação de serviço médico. Né? Você é funcionário, a empresa precisa passar o seu nome para o serviço médico, para ter o convênio médico. Tá? Então, o convênio médico vai receber o teu nome e dado pessoal, por quê? Porque tem um contrato com a sua empresa. Então, são 10
10 hipóteses de tratamento, as mais comuns são o consentimento, o contrato, e entra numa questão pública que às vezes tem segurança, né, política pública, né, também tem aquela questão, se você tiver, né, sofrer um atropelamento, vai para o hospital, a pessoa tem o direito de pegar a sua carteira, ver e está, entre aspas, está invadindo a privacidade, mas é para salvar uma vida, né? Então a lei coloca isso aí, mas são situações específicas, tá? E me lembre aí os outros itens que você falou da pergunta. Eu acho que só respondeu a questão, né? Porque, Sei. por exemplo, fazer uma perícia para identificar uma infração, um crime, né? Não estou falando de uma auditoria, porque o perito também atua em auditoria, né? Mas para identificar, no caso, identificar uma pessoa, né, que tenha cometido algum tipo de ilícito, também que ficaria a questão da anonimização de dados, depois de um tempo. Ela precisa fazer isso. E uma coisa que eu vi, eu não sei se já em outra entrevista algum jurista, né, falou, e hoje está começando a ter decisões judiciais, né, considerando a LGPD, né, tem estatísticas que já tem mais de 1.000 e tantas considerando, né, mas há algumas, né, lógico, não li de maneira nenhuma todas, mas algumas até saíram no noticiário, a gente foi mais a fundo, né? Então, por exemplo, um juiz questionando a empresa que ela não tinha nenhum tipo de controle, né, que a lei diz que deve ter, tá, para a proteção dos dados. Nesse caso, era um sindicato que estava questionando, olha, essa empresa não protege os dados dos meus sindicalizados. Tá? E essa empresa ela não demonstrou nenhum controle, e eu acho que isso, e mesmo vamos supor, nesse caso ela não demonstrou e o juiz deu 90 dias, mas vamos supor que ela demonstrasse alguma coisa, eu acho que entra também às vezes a questão da perícia nisso, porque não é só aquela questão do registro do que foi feito, né? Ela pode dizer, não, nós aqui fazemos tal procedimento, né? E você vai colocar, às vezes, um perito para dizer, peraí, esse procedimento realmente é feito? Aliás, para esse procedimento ser feito, existe uma regra, existe uma política, existe um normativo, né? Peraí, esse normativo já foi publicado antes dessa queixa? Aí é uma questão de perícia, né? Porque de repente a empresa corre, né? Tá certo? Escreve aqui porque a gente foi questionado aí, né? Então, eu acho que com a LGPD, a perícia aí ela até tomou digamos assim, mais aberto, né, porque a gente pensa muito na questão da perícia somente assim, Edson acessou esse computador, Edson não acessou. Né? Ele disse que não acessou e a empresa disse que ele acessou. Opa, então vamos fazer uma perícia. É muito uma perícia, digamos assim, bem de hardware, bem de equipamento. Mas eu acho que com a LGPD, meu entendimento, né, que essa questão de perícia também começa a entrar na questão de procedimentos e de, né, imagina essa questão aí, a empresa diz que tem alguns procedimentos, né, quem está reclamando lá diz que ela não cuida, o juiz está ali no meio e diz, olha, eu quero saber se tem, né? E aí o perito tem que, né, o perito ou especialista verificar, puxa, tem a regra? Tem, não tem. Puxa, mas essa regra está escrita, porque uma regra de boca não vale nada, né? Dentro do processo, porque, por exemplo, a LGPD, como eu disse, ela não dá detalhes, às vezes, de segurança, mas do artigo 46 ao 50, e tem outros artigos, mas principalmente do 46 ao 50, ela fala especificamente, olha, deve ter normas de segurança, deve ter regras de segurança, deve ter políticas de segurança, mas a gente diz, mas a LGPD ela não detalha. Claro, ela não precisa detalhar. Por quê? Porque a segurança da informação está definida na norma ISO, na 27000, a família 27000. Como a gente tem a 9000, que é qualidade, né? Tudo de qualidade é na 9000, 9001, 9002. Existe a família 27000, né? Tem umas 30 normas sobre isso. A principal delas é a 27002, que é a espinha dorsal, e ela diz requisitos, né? Para se ter, deve ter normas sobre isso. Então, na hora que, por exemplo, um perito ou um especialista for verificar, a empresa está dizendo que tem esse procedimento, aí tem essa regra, está escrita, está no normativo, esse normativo
foi publicado quando, né? Aí sim, aí é uma perícia, né, ou por assinatura eletrônica, ou por assinatura convencional, né? Mas e tem que fazer uma certa avaliação, porque, por exemplo, por quem foi aprovado essa regra? Né? Aí tem regras, por exemplo, eu elaboro muito, né, inclusive tem um livro específico sobre políticas e normas. A política principal da segurança da informação na organização deve ser assinada pelo presidente ou pelo corpo diretivo. Eu já tive clientes que quem assinou ou quem aprovou, digamos assim, foi o conselho, né? O conselho aprovou numa reunião. Por quê? Porque são direcionadores, né? Por exemplo, não tem uma regra básica que deve ter na política principal de segurança da informação que afeta muito a perícia. É o seguinte, uma regra que eu sempre escrevo lá: o acesso à informação é individual e intransferível, e os acessos às informações devem ser registrados e gravados. Ponto. Sim. Veja só, pegando agora o que você falou, né, me veio à mente, é uma ligação direta da forense aqui, da perícia, com Sim. a governança. Porque, veja só, nessa declaração, o presidente ou o conselho, eles entendem o que ele está falando. Eles não vão se preocupar, quanto tempo isso deve ser guardado. Não, porque aí depende de lei, disso, daquilo, tá certo? Mas ele diz, olha, na minha empresa, da minha organização, eu quero que os acessos sejam individuais. Ninguém pode usar o acesso de Edson, apenas Edson, nem o chefe dele. O chefe de Edson pode demitir Edson, pode bloquear Edson, pode fazer qualquer coisa, mas não pode acessar pela identificação dele. Tá certo? Nem pode usar de persuasão, né? Dizer, olha, me dá isso a senha porque eu vou. Não pode. Né? E isso tem que ser dado em regras, né? Então, na hora que isso tem, eu entendo que isso facilita a questão quando tiver uma questão forense, quando tiver uma questão de perícia, quando tiver uma questão, né? Por exemplo, né? Edson saiu dessa empresa, o acesso tem que ser cortado. Sim. Tá certo? Se Edson saiu hoje, amanhã tem que ser cortado. Né? Aliás, se possível, ainda hoje. Mas, de imediato. De imediato, né? Mas eu até digo, a gente vive no mundo real, né? As empresas, tá bom, né? 24 horas, né? Olha, tem que ser cortado em uma semana, mas não pode, tem empresas que já fazem 6 meses e está lá o acesso. Tem um exemplo muito falado, muita gente cita em Portugal, o GDPR, a autoridade lá multou um hospital, porque o hospital tinha 900 médicos cadastrados e só tinha 300 médicos ativos. Né? Então, o que aconteceu? Os médicos saíram e não houve corte de acesso. Né? Imagine uma ação num médico que já tinha saído, há 2 anos atrás. Aí a perícia diz, não, quem fez esse acesso foi o doutor Antônio. O doutor Antônio já saiu, o doutor Antônio já morreu. Claro, Antônio. Né? E agora, como é que fica essa perícia? Tá? Quer dizer, ela tem um limite. Então, eu entendo que na hora que você tem a segurança da informação, você facilita, você permite que essa perícia, que essa forense, que esses controles sejam mais efetivos. Redução de custo também. Também, sim, exatamente. Não é? Quer dizer, nesse exemplo foi 900. E nesse caso em Portugal, a autoridade nacional lá de Portugal multou a organização, esse hospital, e não houve fraude, não houve vazamento de informação, ele foi multado por negligência. Tá? Olha, vocês deveriam fazer isso e vocês não fazem, porque essa é uma das funções da autoridade nacional. Né? Já está errado na teoria, né? Pela teoria já está errado, porque você está usando o nome de uma pessoa para fazer um acesso. Além de estar lá, é um outro erro também. Exatamente, quer dizer, lógico, o criminoso está fazendo aquilo, mas você foi negligente por deixar uma situação muito fácil para que isso acontecesse. E complica a forense. Tem uma personalidade ativa ali no login que nem está ali. Então, exatamente. Um descuido, você tem vários erros aí.
E eu entendo que essas pessoas que não tiveram corte, elas podem até entrar judicialmente contra a coisa, olha, porque potencialmente alguém pode usar a minha identificação, né? Então já É fica um verdade. recado para quando a pessoa sair da empresa, ela se certificar que os registros dela, né, É. foram cortados, ela tem esse direito. Exatamente. Né? As empresas, né, para a questão física, elas fazem isso. Né? Se você tem o carro da empresa, você devolveu o carro, você devolveu o notebook, você devolveu o crachá, você devolve. A parte física, hoje as empresas fazem isso. Né, eu me lembro quando você sai, né, eu vejo alguns processos de empresa, a pessoa passa por uma, né, vai em várias áreas, tem um ok, ela termina o papelzinho dela com o ok dessa área, né, eu me lembro até que tinha uma empresa que mandar não na biblioteca, porque o cara pode ter tirado algum livro e não devolveu, né, então tá o ok da biblioteca, ok disso, o funcionário sai com ok, né, mas muito da parte física, e precisa ser também da parte lógica, até para ele não ser penalizado depois. Não, peraí, a empresa disse que cortou meus acessos. Como é que vem essa perícia dizer que eu usei? Né? Pode ser até que esteja registrado lá como é, mas houve uma falha de controles aí. Eu acho que nesses exemplos dá para a gente ver bem como as coisas estão interligadas. Né? Eu sempre digo, pessoal, a gente divide forense, perícia, segurança, né, proteção de dados pessoais, continuidade, gestão de risco. A gente divide isso por uma questão didática e para facilitar o nosso trabalho. Né, e até especialização, porque, por exemplo, a forense, né, se você for a fundo, exige um vasto conhecimento, mas se você for na área de segurança da informação, também outro vasto conhecimento. Então, é uma divisão que a gente faz, né, mas as coisas elas estão interligadas, porque o que, que a gente quer? A gente quer que a empresa esteja em conformidade com as legislações, a gente quer que as empresas estejam, a organização esteja com a sua informação protegida, seja informação pessoal, seja informação de negócio. Obrigada, Edson. Eu agradeço o seu tempo. Falar aí com a gente de LGPD é um assunto tão importante, né? Principalmente com a perícia. Né? Se você for periciar uma empresa, você tem que saber lidar com a LGPD, concatenado aí com a cadeia de custódia, né? E, Isso. finalmente, a auditoria. Muito obrigada, Edson. Ok, eu que agradeço. E quando precisar, estamos à disposição. Até mais aí.